E olha aí, aqui a gente mostra na prática para você ver o que eu falei, né, e por que que dá certo, tá? Por que que vem esses dois resistores, para que que serve? É o DB44 conector CN1. Dentro do servo driver tem um circuito fotoacoplado. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série de servomotores. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou responder duas perguntas bem interessantes que eu recebi no vídeo passado. Perguntando por que que eu liguei direto o servo driver na controladora DDCS versão 4 sem usar resistor. E a outra pergunta é, para que servem os resistores que vem no kit do servo driver? Então, se você quer saber, se liga no vídeo. Bom, pessoal, vamos começar o vídeo. Olha só que legal. No vídeo passado, eu mostrei como ligar o servo driver na controladora DDCS versão 4. E acontece que me fizeram algumas perguntas que eu achei bem interessante e resolvi fazer esse vídeo para explicar. Me perguntaram o seguinte: por que que eu liguei o servo driver diretamente na controladora sem usar os resistores? Porque a controladora ia fornecer uma tensão maior do que o servo driver pode suportar, né? E a outra pergunta é, para que serve os dois resistores que vêm junto com o servo driver? Então, pessoal, essas duas perguntas me motivaram a fazer esse vídeo. Por quê? São perguntas diferentes, mas que estão ligadas entre si. E eu vou explicar para vocês então, e vai ficar bem claro por que que eu liguei direto e para que servem os resistores. Então vamos lá. Primeiro deixa eu abrir aqui, ó, a caixinha do servo driver, para vocês verem do que eu estou falando, né? Pode ser que você não tenha o servo driver aí e você não está ligado no que eu estou falando, que é o seguinte: no kit do servo driver vem esse saquinho aqui. Nesse saquinho, olha só o que vem. Vem o conector, com esse jumperzinho que até hoje ninguém perguntou, então como ninguém perguntou não vou falar nada. Se vocês quiserem saber, vocês perguntam aí que eu faço um vídeo depois. Vem também a chavinha. Essa chavinha aqui é para a gente abrir o conector aqui e encaixar os fios. E vem também, né, vem duas chavinhas, né, pessoal? E vem também dois resistores, olha só. Por que que vem esses dois resistores? Para que serve? Essa é a pergunta que foi feita para mim, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aí o diagrama elétrico, né? Na verdade de conexão, né? O diagrama de conexão do servo driver. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é o esquema de ligação, né, das portas da controladora, tá? Do nosso servo driver. Aqui tem todas as entradas, saídas, os pinos, né, na parte do conector C1 e do conector C2. Então, vocês não vão enxergar nada daí, né? Porque está muito longe, tudo muito pequenininho. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um zoom, né? E vai chegar nessa imagem, tá? Essa imagem aqui. Essa é a ligação que você faz quando você vai utilizar um modo de posicionamento, utilizando pulsos para controle, tá? Que é o que a gente fez no vídeo passado, quando eu mostrei para vocês o servo driver ligado na controladora DDCS versão 4, que é o modo que eu vou usar em todas as controladoras que eu vou mostrar aqui. É um modo de posicionamento. A gente vai utilizar o servo driver e o servo motor no modo de posicionamento. Tem um vídeo exclusivo falando de modo de posicionamento. Tem aqui na playlist de servo motor. É só você colocar Atividade Maker, servo motor, que vai aparecer o vídeo. Ou você entra no Atividade Maker e vai em playlist, procura a playlist de servo motor, certo? Então, olha só, deixa eu pegar o cabo, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Lembra aqui, ó, nesse conector, que a gente tem o pulso mais, o pulso menos, a direção mais e a direção menos? Esses 4 fios são esses fios aqui. Então, olha só, aqui a gente tem terminal positivo do pulso, terminal positivo do pulso. Tem dois terminal positivo do pulso. Só que aqui no cabo de dados a gente só tem o pulso positivo, só tem um cabo. Aqui no diagrama está falando que tem dois, tá? Tem o pulso positivo e tem outro pulso positivo. Depois tem o pulso negativo, beleza, só tem um pulso negativo. Depois aqui na parte da direção nós temos a direção positiva e a gente tem a direção positiva, tem dois direção positiva também, e tem uma direção negativa, tá? Então a gente tem uma direção negativa, né, um D-, e a gente tem um pulso negativo, um P-. Só que o DIR+, e o pulso mais, nós temos dois, nós temos o D+, e a gente tem o DIR+, a gente tem o P+, e a gente tem o PS+. Por quê, pessoal? Olha só.
Esse é o conector de dados, tá? Esse aqui é o conector de dados, o CN1, tá? É um DB44, tem 44 terminais. Então aqui é o DB44, conector CN1. É aqui que a gente está pegando os dados. O nosso cabo de dados é esse aqui, o nosso DB44. Na outra ponta dele, ele tem alguns fios. Ele não tem 44 fios, tá? Ou seja, nem todos os terminais estão soldados. Somente esses que venham aqui no kit, tá? Então a gente tem o P+, o P-, o D+, e o D-. Então, pessoal, olha só, aqui é a representação do nosso conector CN1, né? O nosso DB44, tem 44 pinos. Então o que a gente tem? A gente tem P+, P-, DIR+, e DIR-. Então a gente tem esse daqui, ó. A gente tem o D+, o D-, e a gente tem o P+, e o P-. Aqueles 4 cabos são esses que eu pintei. Então olha só que legal. O PS+, está ligado no pino 39 do nosso conector DB44. O P+, está ligado no 25 do conector DB44. Aqui ele colocou como P, mas é o P-, tá? É o negativo. O P-, né? O P-, né? O pulso menos, está ligado no pino 9. E a direção? O DIR+, está ligado no 38, não está sendo utilizado, não tem o cabo. A gente tem o D+, está ligado no 24, e o D-, né, o sinal menos, ligado no 8. Então o que nós temos? Os fios que vieram soldados no kit estão nos pinos 25, 9, 24 e 8. E aqui a gente tem o circuito interno, tá? Essa parte aqui é a parte interna do servo driver, tá? Dentro do servo driver tem um circuito fotoacoplado. Então aqui a gente tem um fotoacoplador. O que é um fotoacoplador? É um LED que quando acende, né, tem um sensor óptico aqui que vai fechar o circuito, certo? Então esse circuito de fora, o que a gente liga com os cabos no servo driver, no conector DB44, né, o conector CN1, está isolado do circuito lá de dentro através de luz, tá? De um fotoacoplador, não tem fio ligando. O que liga é quando manda sinal aqui, acende o LED a luz do LED faz fechar o contato do outro lado. Então não tem fio, não tem como você ligar uma tensão alta aqui e estragar o seu circuito do servo driver, porque ele está isolado, não tem contato. E como que você acende um LED? Você precisa de energia, né, de tensão para acender o LED. E para acender o LED, dependendo da tensão, você tem que colocar um resistor para poder ter a queda de tensão certa que o LED precisa, correto? Então olha só que interessante. O pino 25 está ligado num resistor de 24 ohms. O pino 9 ligado num resistor de 24 ohms. Daí você tem um diodo aqui para controlar o sentido da corrente e depois o LED. No circuito aqui da parte da direção, a mesma coisa. O 24 está ligado num resistor de 24 ohms. E o pino 8 num resistor de 24 ohms, tem o diodo ali, o mesmo circuito. Então, o sinal de 5 volts está passando por um resistor de 24 ohms, tá? Tanto o pino 24 quanto o 8, tanto o pino 25 quanto o 9. E os pinos 39 e 38, que é para quando você vai colocar um sinal de 24 volts, ele está passando por um resistor de 2K. Então, internamente, ele já tem o resistor correto para quando se vai utilizar o pino 39. Só que no kit não vem o fio ligado no 39. Você não tem aqui o PS+, tá? Você não tem o PS+, ele não está ligado. Então, internamente, ele já tem os resistores de segurança para o circuito do fotoacoplador, certo? Como vem o pino 25 e o pino 9 soldados, e o pino 24 e o pino 8 soldados, ele está utilizando o resistor de 24 ohms. Então, é para você alimentar com 5 volts. Então, da onde vem esses cabos aqui? Vem da sua controladora, no caso do vídeo, da DDCS versão 4. Então, esses sinais aqui, ó, eles vêm da controladora. E
pode ser de qual controladora? De qualquer controladora. O que você precisa saber? Você precisa saber qual a tensão do sinal. Se o seu sinal da controladora é de 5 volts, ele está correto. Ele está entrando aqui no pino 25 e no pino 24. Está entrando 5 volts. O circuito já está feito corretamente. Se você tem uma controladora que manda sinais em 24 volts, você teria que usar o pino 39 e o pino 38, porque daí ela já tem internamente o resistor de 2K e o circuito estaria perfeito. Só que no kit não vem o fio 39 e o fio 38, não vem o PS+, nem o DIR+. Então você não tem. Então qual que é a solução? Você desmonta esse conector e solda o fio ali nos pinos, né? Tira o pino que está no 25 e solda no 39, tira o pino que está no 24 e solda no 38, né? Tira o fiozinho e solta. Ou você faz essa mudança, ou você usa o que já está feito. Ou você usa o 25 e usa o 24. Só que o resistor que está lá é o de 24 ohms. Não pode. Por isso que vem o resistor no kit. Esse resistor aqui, eu vou medir para vocês verem, mas se você for medir, é um resistor de 2K. Então, se você vai utilizar o cabo que já veio programado, né, soldado no 25, você vai colocar um resistor aqui, ó. E depois vai ligar o fio no resistor, tá? Então, você vai colocar esse conector. Você vai soltar isso daqui, você vai colocar o resistor, uma perninha do resistor presa ali e o fio você vai colocar aqui, tá? Então o fio não vai entrar direto lá, o fio vai entrar no resistor e o resistor vai entrar lá no conector, tá? Então você vai colocar o resistor nessa parte aqui, tá? Um aqui para o pulso mais e um aqui pro DIR mais. Para quê? Para que você possa estar mandando 24 volts e não queimar o LED. Porque se você queimar o LED, para de funcionar ali o fotoacoplador, né? Não manda mais luz, então o circuito não funciona. Por isso que vem um resistor de 2K. Ou você muda o pino que o fio está soldado e passa para o pino correto, para 24 volts, né? Que é o pino 39 e o pino 38. Né? Você solta o que está soldado no 24 e solda no 38, solta o que está soldado no 25 e solda no 39. Se você não quiser mexer nesse cabinho, não quiser ter essa dor de cabeça, você pega então e utiliza os dois resistores. Por que vem dois? Porque você precisa colocar um no pulso mais e um no direção mais, tá? E daí você usa o próprio fio que já está lá. Então, o que vai acontecer? Vai ter um resistor de 2K mais o 24 ohms, tá? Praticamente vai ser um resistor de 2K. E vai funcionar perfeitamente. Então aqui eu já respondi para que serve o resistor que vem no kit. E agora eu vou responder a outra pergunta, que é por que eu liguei direto sem colocar o resistor na controladora DD-CS versão 4? Por que eu liguei nos pinos, né, o pulso mais e o direção mais direto sem usar resistor? Por quê? Se eu não usei resistor é porque ele não tem um sinal de 24 volts. Ela me manda um sinal de 5 volts, então eu não preciso do resistor. Mas eu vou medir lá a saída para vocês verem que eu estou falando e provar aí na prática para vocês. Então a gente vai medir o resistor para vocês verem que ele é de 2K e a gente vai medir a saída da controladora DD-CS versão 4 para vocês verem que ela manda 5 volts, né? Menos até de 5 volts. Ela não manda 24 volts como me falaram no comentário, tá bom? E é por isso que eu não utilizei o resistor. Então vamos lá para a prática. E vamos medir aqui a resistência. Olha lá, pessoal, 1.99K, né? 1.99K, 2K, resistor de 2K, certo? Então agora a gente vai medir a saída lá da controladora para vocês verem que ela não manda 24 volts. Vou deixar na escala de tensão contínua e vou colocar a ponta de prova. Vou colocar a ponta de prova aqui, ó. E a gente vai conectar ela lá na controladora. Eu vou colocar a ponta de prova onde? Vou colocar no DIR, tá? Na direção mais e na direção menos. Aqui minha controladora já está com alimentação de 24 volts. Vou colocar aqui, ó, estou utilizando o eixo A. Então olha só, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Liguei as pontas de provas, então, no eixo A, no DIR mais e no DIR menos.
Coloquei aqui o multímetro na escala de tensão, a gente vai ligar a controladora e eu vou mexer aqui, ó, no eixo A. Quando eu mexer para um lado, ele vai mandar 0 lá, né? Ou quando eu mexer para o outro, ele vai mandar 1. Ou seja, ele vai mandar sinal baixo ou sinal alto. E a gente vai medir quanto que é o sinal alto, para ver se é 24 volts, né? Se está mais perto de 24 volts ou se está mais perto de 5 volts, para a gente saber se a gente vai precisar ou não usar o resistor. Então vamos lá, vou ligar aqui a controladora. Então olha só que interessante, eu vou pegar aqui um multímetro, tá? Para vocês verem, ó. Tá dando 0 volts, tá? 0.096 volts. E eu vou mexer aqui, ó, no eixo A. Então eu vou mandar ele ir para um lado. Ficou 0. Vou mandar para o outro. Ficou alto, olha só, 3.6. Então tá mais perto de 5 volts. Então ela não manda 24 volts, tá? A saída dessa controladora é de 5 volts, tá? Então, ó. Ou ele é 0, tipo, eu tô mexendo na direção, né? Se eu mexo para cima, fica 0. Se eu mexo para baixo, fica 1, né? 0 é baixo, 1 é alto. Então é por isso que eu não utilizei o resistor. Se aqui tivesse dando perto de 24 volts, daí eu não poderia ligar naqueles cabos que eu falei para você. Você teria que ligar ou inverter o cabo, né? Soltar lá e soldar no pino correto, ou utilizar o resistor que vem no kit. Para isso que tem aquele resistor, tá? Então se você está usando as controladoras que dão sinal alto de 5 volts, você não precisa usar aquele resistor. E olha aí, aqui a gente mostra na prática para você ver o que eu falei, né, e por que dá certo, tá? Bom, pessoal, vocês viram aí para que servem então os resistores que vem no kit, como que você utiliza, por que você utiliza e por que nós ligamos diretamente na nossa controladora, tá? Então, se você está gostando, deixa o like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal, pessoal, para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.